Olá, sejam muito bem-vindas ao workshop Maquiadora Fora da Curva. O que é ser uma maquiadora fora da curva? Uma maquiadora fora da curva é uma maquiadora que é reconhecida na sua cidade pela sua profissão, reconhecida entre as clientes, é uma maquiadora que é procurada, ela não precisa ir atrás das suas clientes porque elas vão atrás dela, é uma maquiadora que tem um papel de destaque em frente das maquiadoras comuns. Nesse workshop teremos 3 módulos e em cada um deles eu vou segurar a tua mão e te mostrar os erros que tu está cometendo, que estão te impedindo de ser uma maquiadora fora da curva, e vou te mostrar os acertos que tu precisa cometer para poder te tornar uma também. E como é que eu sei de tudo isso? Bom, meu nome é Catarina Sena, eu sou maquiadora profissional, moro em uma cidade de interior e por muito tempo me identifiquei com o perfil de uma maquiadora comum. O que é uma maquiadora comum? Diferente da maquiadora fora da curva, a maquiadora comum não tem um destaque entre as suas concorrentes. A maquiadora comum não consegue cobrar o valor que considera justo pelas suas maquiagens. A maquiadora comum sempre está correndo atrás das suas clientes e nunca tem a sensação de que elas simplesmente chegam até ela. Eu já fui essa maquiadora. E eu fui essa maquiadora acreditando que eu nunca conseguiria ser uma maquiadora fora da curva, que eu nunca seria reconhecida na minha região, que eu nunca seria procurada pelas minhas clientes, que eu nunca teria procura para cursos profissionais, por exemplo. E hoje eu tenho procura de alunas do Brasil inteiro. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma maquiadora fora da curva e eu tô aqui para te ensinar a ser uma também. Tu já teve a sensação de precisar estar sempre correndo atrás das tuas clientes para que elas agendem contigo? Sempre com algum desconto, sempre com muito esforço para conseguir anotar um horário ali na tua agenda, porque ela está sempre vazia e parece que o concorrente sempre está com a agenda dele cheia? Então, nesse workshop isso vai mudar. Tem um método para isso mudar. Vou te mostrar uma história que conta direitinho como é que isso acontece. Já ouviu falar na história do Jardim das Borboletas? Então, existem 2 formas de tu conseguir borboletas quando tu está desejando elas. Uma dessas formas é tu saindo com uma rede para caçar elas. Tu vai estar sempre tendo que correr atrás delas, tentando agarrar elas à força, sem que necessariamente seja uma vontade espontânea delas estarem dentro dessa tua rede. Uma outra forma é tu ter um jardim no pátio da tua casa, muito bem cuidado, com flores, sempre bem tratadas, plantas que vão chamar a atenção dessas borboletas e elas vão querer espontaneamente ir até esse jardim. E aí tu também vai conseguir as borboletas, mas dessa vez de uma forma muito mais fácil e muito menos prejudicial também. Afinal de contas, correr atrás de clientes é prejudicial. Acabamos nos desvalorizando e fazendo coisas que não estão de acordo com o que uma profissional respeitada necessita fazer. E para isso, eu vou te ensinar a tríade da maquiadora fora da curva. Mas o que é essa tríade? São os 3 módulos desse workshop que vão individualmente te apresentar quais são as características que uma maquiadora fora da curva precisa. Porém, essas características se complementam. Tu não vai conseguir ter o resultado desejado no final se tu não assistir um desses módulos, porque eles são completamente necessários um para o outro para que se estabilizem. Pensa em 3 pilares. Existem 3 pilares segurando uma casa. Se tu tira um, a casa cai. E é isso que vai acontecer contigo se tu não assistir um dos dias do nosso workshop. Porque tu precisa do conhecimento que eu vou passar em 3 áreas diferentes que vão te tornar essa maquiadora fora da curva. No primeiro módulo, tu vai aprender a como te posicionar como profissional. Eu vou falar todas as formas como o posicionamento influencia para que tu possa ter sucesso na profissão e ser reconhecida como uma profissional também. Na parte 2, tu vai aprender tudo que tu precisa sobre o domínio da maquiagem e do quanto isso influencia também nos teus resultados. E na parte 3, a gente vai falar um pouquinho sobre o poder do camaleão. Ao longo das aulas, cada pilar vai ir fazendo mais sentido para ti. Mas então podemos começar já introduzindo para que tu tenha contato com tudo que a gente vai aprender dentro desse workshop. Hoje entramos na parte 1 da tríade, que é o de posicionamento como profissional. Vamos lá? Eu vou começar essa parte 1 da tríade te contando uma história que aconteceu comigo, de um exemplo que aconteceu comigo mesmo, sobre como me posicionei mal e no quanto isso influenciou nos resultados que eu tive. Tive um atendimento muito mal sucedido e hoje eu consigo reconhecer todos os erros que envolveram ele. E eles vão servir
como um exemplo muito bom para introduzir o tema da aula de hoje. Tudo começou quando eu fui contratada para realizar um atendimento por um salão de beleza. Eu tinha uma parceria com esse salão e ele me contratava quando precisava de maquiagens específicas. E quando isso acontecia, eu nunca tinha contato direto com a cliente. E nesse caso, esse atendimento era um atendimento a madrinhas de um casamento. Então não era nem no salão. Nós fomos até o hotel em que essas madrinhas estavam hospedadas para realizar a maquiagem. Eu não sabia quem eu ia atender. Eu simplesmente cheguei para fazer a maquiagem e fui apresentada às minhas clientes. Tanto quanto as minhas clientes também não sabiam quem iria realizar a maquiagem delas. Elas apenas contrataram o salão de beleza. Cheguei lá com a minha maleta de maquiagens. Na época eu não tinha maquiagens muito caras, eu tinha pouca variação de produtos e produtos acessíveis, produtos em conta, humildes, porque eu também estava no meu início. Cheguei lá com essa maleta e subi para o quarto da cliente para realizar o atendimento nela. Quando eu cheguei lá, a cliente de primeira já ficou muito desconfiada. Naquela época eu estava no meu início, eu comecei muito jovem na maquiagem, eu tinha 17 anos e acredito que isso foi um dos fatores que influenciou para que causasse essa desconfiança nela. Afinal, é comum que as pessoas tenham esse preconceito de um profissional muito jovem, independente da área em que seja. Então eu já comecei com esse fator contra a minha imagem. Outro fator contra a minha imagem era a minha maleta de maquiagens, que realmente não tinha muita variação de produtos, não tinha produtos muito caros. Quando eu cheguei no hotel dessa cliente, no quarto dessa cliente, eu me deparei com sacolas de produtos de maquiagem dela. E eram de marcas muito mais caras, eram de marcas conhecidas no mercado internacional, e nenhum daqueles produtos eu possuía. Ou seja, ela não se identificou com o padrão dos produtos que eu tinha que eu ia atender ela. Outro fator também muito importante é mencionar que eu não me preocupei muito com a minha aparência naquele dia, né? Com a minha imagem, com a imagem que eu estava apresentando para aquela cliente naquele dia. Eu fui vestida com uma roupa comum de usar no dia a dia, uma roupa de esporte, não estava vestida a caráter de uma profissional. E cheguei para realizar o atendimento dela. Eu estava acostumada a realizar atendimentos daquela forma, com clientes que já me conheciam e tudo mais. E costumava ser algo mais comum para mim, era algo que eu estava acostumada mesmo. Quando eu cheguei lá em uma cliente desconhecida, foi um pouco diferente. Essa primeira impressão já foi diferente e o primeiro tratar da cliente comigo também já foi diferente. Comecei a fazer a maquiagem nela e ela começou a não me deixar fazer a maquiagem. Ela começou a querer me ensinar a maquiar. Todos os produtos que eu levava para o rosto dela para realizar a maquiagem, ela questionava. Mas para que isso serve? Como é que isso funciona? Várias vezes ela me perguntou se eu não precisava passar outro produto antes. Dois exemplos de produtos que ela solicitou que eu usasse, que no meu atendimento eu não utilizava, mas por técnica e não por não possuir aquele produto, não por não saber que necessitava daquele produto, foram o primer e o pincel de base. Quem me acompanha, sabe que eu não maquio utilizando primer na maioria das vezes. Eu não utilizei primer nela. Então eu já fui aplicando a base, depois de fazer a preparação de pele. Quem é maquiadora sabe, né, todo o esquema de pré-maquiagem. Eu já fui aplicando a base nela após a preparação de pele dela. E ela me questionou sobre o primer. Tu sabe que tu precisa me aplicar primer, né? E naquele momento eu sabia os motivos pelos quais eu não estava aplicando. Não era por falta de informação, mas eu não soube nem responder ao questionamento que ela estava me fazendo. Eu fiquei completamente sem reação. Eu não sabia como conversar com aquela cliente e mostrar para ela que eu sabia o que eu estava fazendo e eu tinha motivos para fazer da forma que eu estava fazendo. O pincel de base foi outro exemplo. Eu estava acostumada a utilizar a esponja de base para fazer a maquiagem. E quando ela viu a esponja de base, ela não conhecia. E ela me perguntou, mas o que é isso? Para que tu vai usar isso? Como é que tu vai usar isso? E eu novamente não soube responder ela da maneira adequada, não soube me posicionar. Eu permiti que ela me conduzisse a realizar a maquiagem do jeito que ela preferia e do jeito que ela considerava certo.
Porém, existem muitos problemas envolvidos aqui. Ela era cliente, ela estava no papel de não entender de maquiagem. Eu estava no papel de precisar entender do que eu estava fazendo. E eu permiti que a pessoa que estava no papel de não entender sobre o assunto me conduzisse a fazer a maquiagem. Obviamente, ela se sentiu no direito de me fazer aquilo porque eu demonstrei que eu não sabia do que eu estava fazendo, mesmo que no fundo eu soubesse. Só que o meu posicionamento foi tão inadequado que eu não soube mostrar isso para ela e ela não teve essa sensação de mim. Ela não teve confiança no que eu estava fazendo, ela não teve confiança no meu trabalho para me permitir fazer a maquiagem do jeito que eu estava acostumada. No final das contas, a cliente me tratou mal. Não existia necessidade dela ter me tratado do jeito que ela me tratou. Porém, hoje eu consigo ver o quanto eu permiti que isso acontecesse e a minha parcela de culpa para isso. Porque se eu tivesse me posicionado da maneira adequada, se eu tivesse me posicionado como profissional e demonstrado para ela que eu sabia o que eu estava fazendo, ela não teria tido a abertura, ela não teria se sentido confortável em tentar me ensinar a maquiar. Coisa que eu já estava ali fazendo porque era o meu trabalho e eu já sabia fazer aquilo. Eu só não soube demonstrar para ela todo o conhecimento que eu tinha. E agora eu pergunto para ti, tu consegue reconhecer os erros que eu cometi nesse atendimento? Tu consegue reconhecer a minha parcela de culpa para que o atendimento tivesse sucedido da forma como se sucedeu? Se tu não consegue, não te preocupa. Depois da aula de hoje, tu vai conseguir reconhecer e tu vai aprender a não cometer esses mesmos erros que eu cometi e não permitir que nenhuma cliente te trate dessa forma e que ninguém sinta a abertura ou te reconheça como uma profissional, como naquele momento eu estava sendo reconhecida. Agora eu quero começar falando dos problemas em não se posicionar. O primeiro é a falta de reconhecimento, tanto dos amigos, quanto dos familiares, quanto das clientes, quanto da tua reputação como profissional no geral. Quando nós não nos posicionamos da maneira adequada, não somos reconhecidas como uma profissional de qualidade mesmo. Não importa que tu tenha o talento, não importa que tu domine a habilidade que tu está exercendo. Se tu não te posiciona como uma pessoa que domina, é dessa forma que as pessoas vão te enxergar, como alguém que ainda não é isso. Pode ser que te enxerguem como alguém que está tentando. Pode ser que te enxerguem como alguém que tem potencial para um dia ser aquilo, mas ainda não vão te enxergar como aquilo. Não vão te enxergar como bem-sucedida, porque não é o que tu está mostrando que tu é. Então, essa falta de reconhecimento é totalmente proveniente da falta de posicionamento, da falta de tu mostrar quem tu é de verdade, a profissional que tu é de verdade. Um outro problema é a falta de foco nos teus objetivos. Quando não temos um posicionamento alinhado com o da profissional que desejamos ser, é porque não nos levamos a sério como essa profissional. E quando não nos levamos a sério como essa profissional, não temos objetivos muito claros que pretendemos conquistar, coisas que pretendemos ser, porque normalmente não nos visualizamos nesse papel, não acreditamos que podemos um dia nos tornar aquilo, como foi o meu caso. Antes de conseguir conquistar tudo que hoje eu já consegui, eu não acreditava que seria possível, eu não via essa realidade para mim. Então, consequentemente, eu não me preocupava em me posicionar como uma profissional que um dia conseguiria essas coisas ou que já tinha conseguido. Essa falta de posicionamento acarretava em eu nem me preocupar em, por exemplo, treinar maquiagem, melhorar a minha maquiagem. Porque como eu não me via como uma profissional de sucesso, eu não me via como uma profissional que fazia maquiagens muito boas e que tinha uma agenda lotada, eu consequentemente não me preocupava em melhorar a minha maquiagem para um dia ser essa profissional. O meu posicionamento influenciou nessa minha falta de foco e me prendeu de evolução durante 3 anos na maquiagem. Porque foram 3 anos em que eu não me preocupei em evoluir como profissional, em me posicionar de uma maneira adequada, em mostrar para as minhas clientes do que eu era capaz, em me tornar capaz de outras coisas. Eu deixei os objetivos de lado, porque eu não me posicionava ainda como uma profissional. Outro problema é tu ter a sensação de nunca conseguir ser inserida no mercado, não ser levada a sério dentro dele. Ter a sensação também de que tu tá sempre correndo atrás das tuas clientes e que elas nunca te percebem, sempre te tratam como segunda opção. Quando tu não alinha o teu posicionamento com o de uma profissional,
tu nunca vai ser tratada de fato como essa profissional. As pessoas vão te enxergar, assim como tu enxergas clientes como pessoas que não te levam a sério, essas pessoas vão te enxergar como uma profissional que não leva a sério a própria profissão. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual profissional tu escolhe que tu tenha a sensação de que ele não leva a profissão dele a sério? Quando uma cliente procura um profissional, ela procura o melhor profissional que ela tem condições de adquirir, que ela tem condições de pagar pelo serviço de contratar, certo? Então, por que ela contrataria um profissional que ela tem a sensação de que não leva a profissão a sério, de que de fato não está inserida no mercado? Só que isso tem muito a ver com a forma como tu te posiciona e te coloca dentro dele. Falaremos sobre as soluções para esses problemas mais tarde, mas agora eu quero abrir a tua mente para o tanto de coisas que tu está perdendo por não alinhar esse teu posicionamento. E outro medo muito comum entre as maquiadoras é o receio de aumentar o teu preço por medo que as clientes não paguem. Isso tem tudo a ver com a tríade da maquiadora. Todos os 3 pilares são muito importantes para tudo isso que eu te citei anteriormente também, porém o posicionamento tem uma influência muito, muito forte sobre isso. A forma como tu mostra o teu trabalho vai dizer muito sobre o quanto as pessoas aceitam pagar por ele ou não, quanto elas acham que tu merece receber por ele ou não. O quanto tu interpreta isso e mostra para o mundo vai influenciar diretamente em como elas vão te tratar também, em quanto elas vão querer pagar o valor que tu quer que elas paguem. E agora eu te pergunto, tu deseja ter a tua agenda sempre cheia? Tu deseja ser admirada como profissional, respeitada e reconhecida na tua região? Tu deseja ser reconhecida como a melhor maquiadora da tua região e poder cobrar o valor que tu quiser e considerar justo pelo teu trabalho, sem ser questionada por ele ou sem ter o medo de que a cliente não pague por considerar ele caro demais? Eu acabei de te dizer todos os problemas que estavam te afastando disso. Todas as coisas que tu não pode cometer caso tu queira isso um dia. E agora eu vou te passar soluções, vou te passar ensinamentos que tu pode aplicar a partir de hoje e que já vão começar a fazer com que tu não precise mais passar por esse tipo de coisa. Que tu não precise mais passar por todas as coisas que uma maquiadora comum passa. E para que tu possa começar a te identificar como uma maquiadora fora da curva. A primeira solução é, de fato, um posicionamento alinhado com a profissional que tu deseja ser. Como tu te comporta? Como é que tu te apresenta para as tuas clientes? É assim que as pessoas vão te enxergar. Mesmo que tu ainda não te veja como a profissional que tu deseja ser, é importante que tu te posicione como ela, para que algum dia tu possa começar a ser. Isso é um fator que vem antes. Eu tenho um exemplo muito claro para te dar disso, de uma situação também que aconteceu comigo. Uma vez eu recebi uma aluna presencial para fazer um curso de automaquiagem. E ela agendou comigo pelo WhatsApp. Ela não me conhecia pessoalmente ainda, ela não morava aqui na cidade, mas ela estava na cidade de passada e ela resolveu fazer um curso de automaquiagem. Ela já tinha recebido indicações do meu trabalho e ela também conhecia um outro salão de beleza aqui na cidade que também dava cursos de automaquiagem. E, inclusive, a dona desse salão de beleza era uma conhecida muito próxima dela, ou seja, era uma pessoa que ela já conhecia e já tinha certa confiança. Porém, ela entrou em contato comigo, eu enviei as informações dos cursos e ela fechou o curso comigo. Quando ela chegou aqui, a primeira coisa que ela fez foi perguntar a minha idade. E eu falei a minha idade. Na época eu tinha 18 anos apenas. E ela levou um susto. Ela falou que não esperava que eu tivesse apenas 18 anos. Ela falou que acreditasse que eu tivesse em torno de 23, 24 anos. E também questionou quantas alunas eu já tinha tido, pelo fato de ter começado tão jovem, né, a ministrar cursos também. E eu falei para ela que ela era a minha quinta aluna presencial. Eu tinha dado poucos cursos presenciais de automaquiagem até então. E ela ficou surpresa com tudo isso. Ela me falou também que não imaginava que ela seria a minha quinta aluna recém. Por toda a apresentação que eu dei para ela, ela imaginava que eu já tinha tido muito mais alunas. E depois, ao final do atendimento, ela me comentou que o motivo principal pelo qual ela agendou comigo foi pela minha apresentação ao
ela entrar em contato comigo, como eu conversei com ela sobre os cursos, como eu tratei ela e como eu me apresentei como profissional para ela. Tudo isso foram fatores determinantes para que ela preferisse agendar o curso comigo, uma profissional que ela não conhecia e nunca tinha visto, a agendar com uma profissional que ela já conhecia e inclusive era muito próxima dentro de um salão de beleza. O meu ateliê naquela época era um escritório dentro da minha casa, não era uma estrutura de salão de beleza, eu não tinha condições externas muito avançadas. Porém, a apresentação como profissional que eu dei para ela foi suficiente para que a imagem que ela gerasse sobre mim na cabeça dela fosse realmente de uma profissional respeitada e reconhecida na cidade. Mesmo não tendo a estrutura de um salão, mesmo eu não tendo já muitas alunas, mesmo não tendo muitos anos de experiência. Muito diferente da primeira história que eu te contei da menina do hotel. 2 anos ou 1 ano e pouco separam essas histórias. E a primeira história foi muito diferente. O meu conhecimento sobre maquiagem não mudou tanto, em essência. Porém, a minha apresentação sobre esse conhecimento mudou. A forma como eu mostrava o que eu sabia e como eu me posicionava diante daquilo que eu sabia mudou a ponto de a aluna me enxergar de uma forma completamente diferente da que a cliente me enxergou, mesmo sendo a mesma profissional, com praticamente os mesmos recursos e tendo praticamente o mesmo conhecimento. Tu consegue ver a diferença? Tu consegue sentir o quanto isso impacta? Por isso que agora eu te pergunto de novo, como é que tu quer que as pessoas te enxerguem? Tu tá te comportando de acordo com isso? Tu tá dando motivo para que as pessoas te enxerguem da forma como tu quer que elas te enxerguem? Como é que elas te enxergam hoje? É como tu gostaria que elas te enxergassem? Então, se não for, lista o que tu precisa mudar para que elas comecem a te enxergar. Catarina, mas eu não sei o que mudar, eu quero que elas me enxerguem de forma X, Y, Z, mas eu não sei o que eu preciso mudar para que elas me enxerguem dessa forma. Pega referências que tu possui de profissionais que representam isso para ti. Isso que tu quer representar para seus clientes, procura um profissional que represente isso para ti. E lista o que faz com que esse profissional represente isso para ti. Que comportamentos ele tem, como é que ele se posiciona para que ele remeta a ti tudo que ele remete. É dessa forma que tu precisa te comportar também. No início pode parecer estranho, tu pode te sentir estranha, tu pode sentir que tu não está passando uma verdade, mas na verdade isso vai se tornar a tua realidade à medida do tempo que tu for aplicando dessa forma. Então por isso tu tem que começar hoje. Lista hoje. O que tu precisa mudar no teu posicionamento? Como tu quer que as pessoas te enxerguem e o que tu está falhando nisso? Quais são os motivos que tu ainda não está dando para que ela te enxergue dessa forma? Lista eles e começa a trabalhar para mudar eles a partir de agora. Outra forma de melhorar o teu posicionamento é superando as expectativas de um profissional comum. Aqui a gente está falando muito sobre maquiadora comum, maquiadora que não tem destaque, que não consegue chamar atenção no meio de outros profissionais, não consegue chamar a atenção das clientes. E em outro extremo, estamos falando da maquiadora fora da curva, a maquiadora que tem esse destaque, a maquiadora que não precisa correr atrás de clientes, porque as clientes vêm até ela gratuitamente. Então, são dois opostos. Para que tu saia do oposto de maquiadora comum e vá até o oposto de maquiadora fora da curva, tu realmente precisa ter motivos para ser fora da curva. Tu precisa ter esses motivos que te diferenciam de uma maquiadora comum. Então, que comportamentos que tu tá tendo que absolutamente todos os outros maquiadores já têm? Que forma que tu pode mudar isso e acrescentar coisas que não é um pouco mais do mesmo, assim como a maioria dos profissionais fazem? As pessoas têm mania, costume de dizer o mercado está saturado. Isso para todos os mercados. Mas na verdade ele não está saturado. Na verdade o mercado está cheio de profissionais. Sim, mas de profissionais que são iguais. Profissionais que oferecem sempre a mesma coisa. Então, para tu te destacar nesse mercado e parar de sofrer com a crença de que ele está saturado, tu precisa apresentar um diferencial que a maioria não possui. E esse diferencial não precisa ser nada de extraordinário, desde que seja uma coisa que só tu possua, uma coisa que a cliente só vai conseguir contigo. Isso vai ser um motivo para ela agendar de fato contigo, porque não importa o que os outros profissionais ofereçam, essa característica específica e esse diferencial específico, ela só consegue contigo. Então ela vai se sentir na obrigação de te contratar
caso ela queira esse diferencial em específico. Tá conseguindo entender? E muito importante disso também, depois de tu definir o teu diferencial, de tu perceber, olha, eu tenho uma característica bem favorável nesse aspecto, vou trabalhar nela para que se torne meu diferencial, vou desenvolver mais essa característica, é muito importante que tu não esqueça de mostrar esse diferencial também. Já recebi questionamento de alunas dizendo o seguinte: Catarina, eu me dedico muito, eu estudo muito, eu posto sobre os meus estudos, eu posto as maquiagens que eu faço em mim mesma, mas as clientes não me percebem, as clientes não me notam, elas preferem sempre ir na profissional mais conhecida da cidade, que faz sempre as mesmas maquiagens, ela nem tem tanto diferencial. Estou aqui para te dizer que se as clientes procuram aquela profissional, sim, elas veem um diferencial nela. Porém, tu ainda não está conseguindo visualizar qual é esse diferencial. E talvez o diferencial em que tu esteja trabalhando em cima não chame tanta atenção assim da tua cliente. Estou estudando muito, estou postando que estou estudando. É muito importante a gente se aperfeiçoar. Mas tu está mostrando os resultados que tu consegue com isso? Tu está mostrando na prática o teu diferencial aplicado em uma cliente para que as outras clientes possam ver aquilo e sentir o que elas podem ter contigo? Porque na prática as clientes não se importam se tu está estudando muito ou não. Óbvio que isso eleva a tua autoridade como profissional. E isso é muito importante para o teu desenvolvimento enquanto profissional também. Mas a cliente na prática quer saber de resultado. Tu está mostrando na prática quais são os resultados que tu oferece? Tu está mostrando na prática o que ela pode conseguir contigo? Catarina, mas sim, eu estou estudando e eu consigo oferecer esse resultado para ela. Tudo bem, eu acredito que tu está conseguindo. Mas tu está mostrando isso para ela? Porque eu acredito que tu está conseguindo. Mas e ela, sabe? O cliente não sabe do que ele não vê. Então tu precisa mostrar todos esses diferenciais que tu tem e que tu está aplicando em forma de resultados, mostrar aquilo na realidade da cliente. O que levaria ela a marcar uma maquiagem contigo? O que tu tem de diferente que os teus concorrentes não têm? Ah, Catarina, faço maquiagens personalizadas. Ok, tudo bem. Agora eu sei disso porque tu está me dizendo. Mas quem precisa saber disso é a cliente. E a cliente precisa saber disso explicitamente. Tu precisa mostrar para ela. Se tu não mostrar, ter um diferencial se torna algo à toa, se torna algo inútil. Porque tu tem um diferencial, mas só tu sabe que tem ele. Então as clientes realmente não vão ir atrás de ti enquanto elas não tiverem um motivo em específico para isso. E esse motivo específico mora nesse diferencial, nessa coisinha que elas só conseguem contigo, que elas só conseguem se elas agendarem a maquiagem contigo mesmo, procurando a profissional e não necessariamente apenas mais uma maquiagem. Por enquanto elas procurarem apenas mais uma maquiagem, elas conseguem com qualquer maquiador. Afinal, qualquer maquiador sabe fazer uma maquiagem. Então elas precisam de um motivo a mais, de um diferencial a mais. E é o teu papel ter esse diferencial e mostrar que tu tem esse diferencial o tempo inteiro. Outra coisa muito importante é que tu deve prestar atenção na linguagem não verbal. Catarina, como assim? Tudo comunica, tá? E quando tu tá procurando melhorar o teu posicionamento, não necessariamente tu vai estar conversando sempre com uma pessoa, mas tu vai estar te posicionando diante do mercado. Só que esse posicionamento não acontece apenas com as coisas que tu fala, também. Mas o teu comportamento é um conjunto de fatores. E nesse conjunto de fatores está incluso a linguagem não verbal, a forma como tu te apresenta. Tudo comunica. A forma como tu te veste comunica. A forma como tu apresenta o teu trabalho comunica. Que nem nesse exemplo que eu te dei da minha aluna que se surpreendeu comigo, ela comentou muito sobre o fato de quando eu mandei as informações do curso, eu ter enviado um PDF, uma coisa simples, mas que gerou muito valor para ela naquele momento. Foi uma apresentação muito mais formal do meu trabalho do que simplesmente mandar um texto no WhatsApp. E isso comunicou para ela. Isso foi uma forma de linguagem não verbal também. Mesmo que no documento tivesse informações, a linguagem não verbal nesse contexto foi a apresentação mais formalizada que eu passei para ela. Isso chamou a atenção dela. Então, se atentem aos detalhes. Se atentem aos detalhes da aparência de vocês. Se atentem aos detalhes de como vocês se comunicam, de como vocês conversam, da postura de vocês ao conversar ou ao passar algum recado, tanto na divulgação do trabalho quanto no tratar com clientes ou possíveis clientes. Quando vocês vão conversar do trabalho de vocês,
em ambientes que não têm necessariamente relação com esse trabalho. Sempre vocês vão estar passando uma mensagem. E é papel de vocês que, enquanto envolver o aspecto profissional, essa mensagem seja sempre muito positiva e de uma profissional de qualidade e que tem todo o sucesso que vocês desejam ter e transmitir que tem também. E, consequentemente a isso, uma outra solução que é muito alinhada a todo o resto é listar os valores que vocês possuem como pessoa, como profissional e como marca, tá? Além de comunicar tudo que vocês precisam comunicar muito bem, antes de comunicar, vocês precisam estabelecer como essa comunicação vai acontecer. E ela sempre precisa se basear em cima dos valores de vocês. Inclusive aqui vocês conseguem encontrar os diferenciais de vocês também. Esses diferenciais não precisam ser algo extraordinário. Eles precisam apenas ser vocês, quem vocês são, o que de melhor vocês podem oferecer. E isso se encaixa dentro dos valores também. Que impressão que vocês querem que o cliente de vocês tenha e fique guardado na mente dele? Como vocês querem ser lembradas? Como vocês querem que o cliente lembre do trabalho que vocês ofereceu a eles? O cliente ou as pessoas que têm contato contigo enquanto profissional também? Essa lembrança que ele vai ter de ti está totalmente associada aos teus valores e a tudo que tu transmitiu para ele. Então é muito importante que tu liste esses valores que tu tem como profissional, que tu quer que a tua marca possua também, e apresentar isso dentro da tua comunicação, verbal e não verbal, mas sempre prestem muita atenção na comunicação não verbal, porque normalmente essa a gente deixa de lado e dá importância só para a comunicação verbal, e na verdade é importante dar atenção para as duas. E junto a isso também é importante que tu gere valor para as tuas clientes, para elas. Agora, não falando dos teus valores de como pessoa em si, mas valores que tu pode agregar para ela e que vão chamar a atenção dela para a profissional que tu é, para tudo o que tu representa, para tudo que o teu trabalho representa, para tudo que tu vai agregar para ela, além da maquiagem que tu está fazendo, e como é que tu vai de fato tocar nessas pessoas. Pensa em na última marca que tu consumiu. Por que tu consumiu dela? Foi só pelo preço dela? Foi só pelo nome que ela possui, pelo status? Ou foi por tudo que aquilo vai representar para ti? Por tudo que aquilo vai representar na tua vida? Normalmente, mesmo que inconscientemente, é por essa última opção. A gente escolhe marcas, a gente escolhe profissionais pelo que aquilo representa na nossa vida. E quando a gente não escolhe por isso, a gente só quer algo que é comum, algo que é um pouco mais do mesmo, que é o caso de pessoas que procuram apenas mais uma maquiagem. Mas por que eu não te recomendo estar sempre atrás dessas pessoas, dessas clientes que procuram apenas mais uma maquiagem? Porque essas clientes se satisfazem com qualquer maquiador, afinal qualquer maquiador faz uma maquiagem. Todo maquiador precisa saber fazer uma maquiagem. Hoje em dia os maquiadores fazem, no geral, maquiagens muito boas, porque é um requisito mínimo. Então aí, em qual disputa que tu vai entrar? Na disputa do preço. E essa disputa tu só ganha quando tu abaixa o teu preço ao mínimo. E essa profissional que tu quer ser, uma maquiadora fora da curva, não compete por preço. Não se preocupa em ser a mais barata, porque por possuir toda essa lista de outros valores e diferenciais, as clientes vão até ela por essa lista e não pelo preço dela. Elas escolhem a profissional e não o preço que ela está cobrando. E quando tu não tem esses diferenciais, tu acaba entrando na disputa pelo preço, e é uma disputa que nunca acaba, porque sempre vai ter alguém com um preço mais baixo. E aí tu vai começar a te desvalorizar. E se tu quer virar o jogo da maquiagem, te tornar de uma vez por todas uma maquiadora fora da curva, uma maquiadora de sucesso, reconhecida, e mudar toda essa situação atual em que tu tá, tu precisa aplicar todas essas dicas e ensinamentos que eu tô te passando aqui hoje. Porque tudo isso é fruto de experiências pessoais. Eu já passei por tudo isso, eu já estive no teu lugar e eu passei por tudo isso para mudar os meus resultados. E hoje eu posso dizer que eu sou uma maquiadora fora da curva. Se tu quer ser também, aplica tudo isso que tu aprendeu na aula de hoje e tudo que tu vai aprender no restante dos módulos da nossa tríade da maquiadora fora da curva. Amanhã vai acontecer a nossa segunda aula, eu vou te introduzir ao nosso segundo módulo da tríade da maquiadora fora da curva. E amanhã tu vai aprender quais são as outras coisas que estão determinando a tua situação atual e como sair dela para se direcionar cada vez mais para se tornar uma maquiadora fora da curva. E eu te espero lá.